meu convidado esta semana é Zé Fidalgo, ator. É a tua profissão, meu caro. É sim, senhor. É aquilo que tu és e aquilo que tu te tornaste, não sei porque era um sonho teu, porque tu não começaste a ser ator. Tu começaste a ser modelo. Eu praticamente comecei a fazer anúncios com 15 anos. Na altura existiam duas meninas no externato onde eu andava que enviaram 2 fotos para uma revista na altura que era a Teenager. Acho que era A Teenager, sim. Era. Quer dizer, eu não comprava, mas sei o que era. É tipo Bravo que essas era revistas, na altura, né? sim. E eles lá postaram a fotografia que elas enviaram. E achei aquilo engraçado. Eu já tinha entretanto também tirado um curso de modelo. Sim, isto foi tudo com 15, 16 anos. E o que eu fazia na altura, que existia muito, desfiles de discotecas em Lisboa. Havia muito ainda essa moda, né? Em 94, 95 e 96. Havia muito discotecas desfiles de discoteca. Yeah. E era Alcântara, era o antigo Passarelo, não me lembro agora como é que se chamava a discoteca antes do Passarelo, era ali no Campo Pequeno. Sei, perfeitamente. Onde agora é o Passarelo, antes era uma discoteca. Eu só conheci o Passarelo, mas sim, sendo aqui. Não, eu conheço eu por acaso conheço muito bem a casa e nunca fui ao Passarelo. Eu conheço bem a casa antes de ser o Passarelo. Então foste na fase menos divertida. Acredito. Aquilo era uma discoteca já dos anos 60, uma coisa assim. Depois eram várias discotecas que nós percorríamos. Isto é como se fosse, sei lá, é como se fosse uma espécie de segunda liga da moda, sabe? Na altura. Quem é que te contratava? O pessoal das discotecas, eu próprio ia tentando gerir a coisa, ligavam-me para casa, começou a surgir telemóveis em 95, 96, o que começou a ajudar, 95 começou a ajudar imenso, mas praticamente era uma pessoa que onde eu tirei o curso, que me ajudou um pouco a entrar no circuito das discotecas, e era um dinheiro porreiro que se ganhava na altura, davam para as despesas e para curtir. Era pago logo na altura. Sem recibo, ainda por cima, maravilha. E tudo isso. Eu comecei a fazer logo a seguir anúncios, entrei numa agência e disse que queria ganhar dinheiro, queria trabalhar. Foi o que eu disse quando cheguei na agência, era miúdo, disse eu quero ganhar dinheiro, quero trabalhar. Longe de seres ator. Não, sim. Havia sempre esse fascínio, mas na altura eu era humilde. Eu queria era fazer anúncios, sabia que ali podia ser uma fonte de rendimento porreira para as minhas despesas, para as minhas diversões. Primeiro foi por aí, tentei por aí. Mas tu já eras, eu há pouco no promo gozei contigo, gozei contigo com o facto de me teres um bocadinho de raiva, porque tu, aposto que já na escola tu eras o lindão, não é? Sem qualquer tipo de... Eras o lindão, eras um gajo popular por seres bonito, ou não? Não fui, em miúdo, não. Pronto, já começa com essa mania que vocês têm, os bonitos, de ser... que raiva! Não eras um gajo popular na escola? Sabes que eu tinha o olho tapado na preparatória. Chamavam... Para corrigir o Camões e essas coisas todas. Sofri um pouco. Tu eras complexado? Não, mas na altura era chato, entendes? Mas não, lembro-me perfeitamente de não ser o rapaz mais popular da escola ou daquele núcleo de amigos, etc, não é? Mas isto sem qualquer... toda a modéstia, não é? Mas eu sabia que havia ali que provocava uma comichão qualquer. Não há nada de errado nisso. Não, mas nunca me preocupei com isso, sabes? Às vezes preocupava-me sempre mais com o aspecto mais negativo da coisa do que propriamente com isto, não é? Mas procurei sempre, sei lá, abstrair-me um pouco dessas coisas. Sempre tive o meu grupo de amigos que... ao fim e ao cabo me levavam a preocupar-me com coisas que eu achava bem mais interessantes, como era o culto da amizade, como as brincadeiras que nós tínhamos. Eu lembro-me em miúdo que eu sou da Pontinha, e eram tardes de rua, não é? Tu és de uma geração que brincou na rua. Sim, eu brincava até às 3 da manhã. Eu lembro-me... Nós somos dessa geração. Pronto, eu lembro-me perfeitamente de, no verão, durante a escola também, mas não tanto, mas quando chegavam as férias, não é? Eu vivia num bairro da Pontinha, que era
rodeado, onde eu morava, não é, por prédios, fazendo ali um blocozinho que parecia quase um bairro pequenino, com um campo de futebol, um parque infantil, e havia ali mais umas cadeiras, uns jardins e essas coisas todas. E as mães controlavam tudo ali porque... A minha mãe chamava-me pela janela para ir almoçar e jantar e para ir dormir, tal e qual. Raspa-te almoço, é igual. Até às 3 da manhã ficávamos aí a brincar na rua, não é? Então eu sempre tive isso, até à idade em que eu comecei a trabalhar mais neste meio, não é? Que ao fim e ao cabo eu comecei a lidar com as câmaras um pouco a partir dessa altura. E esse fascínio nasceu muito rapidamente nos primeiros anúncios que fiz. E eu, na altura, o primeiro anúncio que fiz era o João Didelé, protagonista, que eu não conhecia lá nenhum, como é óbvio, não é? Havia ali um sujeito assim, gordinho e tal, com aquele aspecto pelo qual também foi contratado para fazer o anúncio. Ele precisamos aqui de um gordinho. Pronto, e era o Didelé. Na altura ele também fazia muitos anúncios desse tipo. Sim. Mais tarde veio tornar-se ator. Na altura ele era só entre aspas. Por acaso não sei, eu gosto muito dele, hoje em dia somos amigos, mas nunca lhe perguntei sobre ele começou como figurante de anúncios. Depois mais tarde é que começou a ser ator. Então era isso, era o gordinho, ele fazia muita coisa. E eu fazia só figuração, pá, e delirei com aquilo. O primeiro anúncio que fiz, fomos para Sintra, para uma propriedade privada, com piscina, para umas batatas fritas. E então o que é que eu tinha que fazer? De calor, verão, tinha que mergulhar na piscina e tinha que estar ali a desfrutar de um dia inteiro. E recebia bem, porque na década de 90 pagava-se bem para fazer anúncios, inclusive a figuração, recebia-se bem. E o dia foi passado assim, fiquei moreno, conheci imensa gente, imensas miúdas, imensos amigos. Passou-se ali um dia com a figuração impecável. Coitado do João, já não se divertiu tanto porque o protagonismo tinha coisas para fazer. Nós estávamos à vontade. Tu lá atrás, mais um mergulho. Está bem. Sim senhor, mais um mergulho. Sim senhor. Era só isso, estás a ver? Então comecei a entrar no meio dos anúncios e fartei-me de fazer anúncios, figuração, que depois nem sequer apareceu, porque depois na edição eles resolveram cortar determinados planos, não é? Como é natural. Mas eu fartei-me de trabalhar nessa altura e apareceu o fascínio. Não é? Portanto, o meu primeiro contacto foi com a televisão, com os anúncios. E logo, ao mesmo tempo, tentei fazer moda. Porque as tu tens uma situação, tu és um gajo muito alto, não é? Isso condiciona. Não, condicionou. Isso condicionou logo à partida a possibilidade de eu poder, não digo fazer uma carreira, mas se calhar ganhar algum dinheiro, viajar, que era aquilo que eu queria, era aquilo que me fascinava enquanto manequim. Porque eu acho que neste aspecto, o facto de seres manequim bem gerido, eu acho que hoje em dia os novos manequins, e nós temos um grande exemplo que é o Bruno Rosendo, mas os grandes manequins hoje em dia, se souberem aproveitar as oportunidades que a profissão lhes dá, eles podem crescer a vários níveis, a nível intelectual, a nível pessoal e a nível financeiro, porque viajam muito, sabes? Viajam muito e depois andam muito a pé, fazem muitos castings. Então tu tens aqui a oportunidade de poder experienciar a cultura no seu estado puro, ou seja, não no lado turístico da coisa. Exato. Não é? Então o manequim nesse aspecto tinha essa oportunidade e na altura então andávamos mesmo a pé, não é? Hoje em dia é que já há carros disponibilizados para determinados manequins irem aos castings, não é? Na altura eram só as manequins e as tops que nós víamos a chegar com um carro todo XPTO para o casting, porque andavas muito a pé. E eu andei muito a pé a primeira vez que fui para Milão, com 18 anos e não trabalhei, não fiz um único trabalho, estive lá para aí quase 3 meses. Então, quem é que bancava isso? Não, eu paguei a viagem, fui para uma agência que me escolheu, não é? Através da agência mãe, como se diz aqui em Portugal. Fui para lá, pagar uma casa, não é? Eu tive que só pagar a viagem e fiquei lá quase 3 meses. E era tudo o que era casting. 3 meses em Itália? Foi quase 3 meses. E o teu trabalho era ir a castings? Era ir a castings. Ok, não ganhavas nenhum, mas também não gastavas muito. Gastei-o todo, porque na altura tinha trabalhado imenso nesse ano e tinha feito imensos anúncios, não é? Eu não tinha obrigações nenhumas. O dinheiro que era para mim, dividia ou dava uma boa comissão ou uma boa parte à minha mãe para ajudá-la, não é? Para ajudar em casa, mas o resto era para eu curtir. Então é óbvio que eu levei esse dinheiro todo e esgotei lá. Esgotei o que é que se faz num casting de moda? Aqui dá chapa 5, não é? É sempre igual. É chapa 5, mas eu acho que há que dar não sei, é uma questão de mérito em relação a um manequim que se destaca pela atitude, sabes? Tens que dar nas vistas, não é? É a palavra-chave, é atitude. Tu tinhas algum truque ou não? Não, amiga. Chegavas e... Yo!
Nada, eu era eu. Mas chegava... não deu resultado na Itália. Tinhas de ser outra pessoa. Não, as pessoas diziam, amigo, não és tão alto o suficiente. E na altura eles eram muito... Na década de 90 entraram ali, a moda entrou ali numa fase em que eles tinham que ser altos e bem definidos, se possível já com algum corpinho e etc. Entendes? Essa foi a fase da moda nos anos 90, pá, e a partir de 90 até 95, 96. A partir dessa altura eram os porcos feios e maus. Ou seja, já começaste a ver manequins bastante mais magros, com barba. E tal, ou não? Não tão entroncados, aí fugiu por completo, entendes? E eu entrei ali numa fase de transição marada. Numa fase de transição marada que não eras nem uma coisa nem outra. Que não era nem uma coisa nem outra, mas independentemente disso era preciso a altura, porque a altura é completamente compreensível. O manequim, em primeiro lugar, tem que ser uma espécie, com todo o respeito, de um cabide de roupa, não? Então tem que ter umas determinadas medidas. E na fase dos anos 90 eles foram um pouco seguindo a moda dos Estados Unidos, que era mais aquele homem forte, entroncado e tal. Mas depois a moda chegou a perceber-se que não é isso. O que funciona é um manequim com umas determinadas medidas, mas sempre com aquela altura. A altura a partir que tu nunca vais ter na vida. Nunca vou ter na vida. A partir do 1,82m, ele levou. 82? É. Tens quanto, 1,70 aí? 9. Pois, faltavam 3 centímetros. Tal e qual. Eu já viste o que é viver. 3 centímetros. E houve muitos diretores de casting, inclusive para anúncios, mas muito para catálogos, para desfiles, para catwalk, como eles diziam. Pá, tu tens muita pinta, meu. Tu és um gajo que com falta pinta até para 3 centímetros. Pois, era o que eu ouvia. Lidar com isso, sabes, não era fácil. Quando tu queres investir em determinada coisa e estás constantemente a ouvir a mesma crítica, psicologicamente tens que saber lidar com isso, como é óbvio, não é? Para isso não te afetar. Tu não ias para os castings com sapatos de tacão? Tinha umas Dr. Martens. Claro. Mas agora imagina o que é fazer 30 km por dia com Dr. Martens, não é? Eu às tantas metia as botas na mochila e a ténis. E chegavas lá e nunca calçavas e tal. Pá, já ganhava 1 centímetro e pouco, mais coisa, menos coisa. Então quando é que tu decidiste que, não sei se foi uma decisão, se foi uma inevitabilidade? Tinha 17 anos, na altura estava no Liceu Maria Amália, tinha saído de uma escola e fui para outra, e o meu processo foi parar ao Liceu Maria Amália. E conheci um professor de arte dramática, uma disciplina que tínhamos na altura, ou dramaturgia, era o Pedro Barão. Hoje em dia ainda é um ator, tem a sua escola, que é Inímedos, desde essa altura que eu conheci, e o seu grupo de teatro Inímedos, e foi por ele que eu comecei. Fiz a minha primeira peça de teatro com 18 anos, que é chamada Metrópolis, que é um mostrar do Nova Iorque nos anos, se não me engano, anos 80, presumo eu, em que Nova Iorque era uma cidade bastante criminosa na altura. E havia ali várias personagens que ele me foi dando a interpretar, e então tirei o curso com ele, eu tive aulas com ele, não é? Ele viu que eu tinha ali qualquer coisa, convidou-me a ser contra-regra, assistente de contra-regra das Lágrimas Amargas de Petr von Kant, que ele estava a fazer na altura, com um grupo de atores também, e essa foi a segunda vez que eu me fascinei, e aí apaixonei-me. Sabes porquê? Foi a noite, tem vários ingredientes aqui, foi a noite. Já o tinhas na coisa, já o tinhas à noite, já tinhas na... Sim, mas era à noite, lá está, levou-me a sentir mais atraído. O que é? À noite, uma mesa, vários atores, um guião, e a falarem, a discutirem sobre as personagens, fumar, cigarros, todo aquele ambiente de preparação, de troca de ideias, de preparação, de conversa, de absorver experiências, de aprender, de pôr o teu ponto de vista, que tudo aquilo me estava a fascinar, sabes? E eu estava ali num canto a ver. Epá. Mas tu no início não ficavas um bocadinho eu nem falava retraído, não é? Não, eu aqui estava como um assistente, entendes? Tu assistias mero visitante nesta primeira peça que ele estava quase a lançar. Mas tu vias como é que o processo, porque as pessoas não têm ideia, uma peça de teatro não é só o produto final, vocês sabem disso, não é? A primeira coisa que um ator faz é exatamente isso que estás a dizer. Ok, vamos fazer a leitura. E a leitura é isso. Mesa, guião, e agora os atores a passarem o texto e depois a darem, eu acho que ele está a sentir isto, porque é que ele está a sentir isto? Eu fascinei-me por isso. E isso é fascinante. Eu fascinei-me por isso, sabes? E pensei, não, é aqui. Eu estou-me a sentir bem aqui. Foi algo orgânico, entendes? Algo que o meu corpo me respondeu dizendo,
sentes-te bem. É como ir para a praia e surfar, como eu na altura surfava. Ia para a praia surfar, né? Onde eu gastava o dinheiro que fazia dos anúncios, ia para a praia surfar, para pôr gasolina, para estar com os amigos e para ir surfar. Senti-me bem ali, encontrei uma outra atmosfera que me fez sentir bem. E eu pensei, é isto, amigo, já está. Já apanhei o bicho. Já apanhei o bicho. E logo a seguir fiz a peça que o Pedro me convidou a fazer. A partir daí, até hoje, só que entretanto... Fiz um programa de televisão, tive a experiência de fazer o meu primeiro programa de televisão que se chamava Clube Disney, na RTP. Tu fizeste o Clube Disney? Foi logo a seguir ao Alex. Eu lembro perfeitamente ao Pedro Penin, era o Pedro Penin na altura. Sim. A Carla Salgueiro e o Alex Persson. E a seguir entrei eu, a Sílvia. A Silva Alberto, perdão, e ficou o Alex Persson porque ele era o mais novo e ficou para dar ali um pouco de ajuda. E havia muita palhaçada, mano. Eu lembro-me daquilo. Eu adorei. E o foi mais engraçado em todo o processo, porque viajámos pelo país inteiro, como é óbvio, e aprendemos imenso com isso. Vi imensas cidades, imensas vilas. Fazíamos uns anúncios que eram sátiras aos anúncios que existiam, que eram os anúncios da treta. Lembro perfeitamente. Pá, eu não era público disso. Sim. Mas eu pontualmente lá ligava à televisão e via as palhaçadas. Era muito engraçado. Porque nós levávamos a sério os anúncios, ou seja, toda a sonografia que existia, toda a caracterização era tratada com seriedade, percebes? Mesmo com o objetivo de satirizar determinado anúncio que estava a dar na televisão naquela altura. E isso fascinou-me imenso, porque ao fim e ao cabo estavas a exercer o trabalho de ator, estavas a interpretar uma personagem, entendes? Pequenas personagens. E esse programa fascinou-me imenso. Passado para aí mais 2, 3 anos, entrou a televisão na minha vida. E a televisão, por escolha minha, como é óbvio, não é? Foi-me desviando daquele fascínio do teatro, sabes? E foram decisões minhas, como é óbvio, não é? Nós somos feitos das decisões que tomamos. Mas o teatro foi ficando um pouco para segundo plano e já não fiz tanto teatro como eu gostaria de fazer quando vi pela primeira vez. E não se ganhava dinheiro. A questão é exatamente essa, mas nós temos que ser aqui sinceros, mano. O teatro é fascinante, aprende-se muito. É muito enriquecedor. Muito enriquecedor, mas não se ganha dinheiro a fazer teatro. Ou tu tens uma vida que te permite ganhar pouco, não é? Ganhar pouco. E gastar pouco. E tu sabes as consequências dessa vida e dizes, meus amigos, provavelmente não vou conseguir constituir família. Provavelmente não vou ser pai, ou vou ser pai e vou ter que ter a responsabilidade de dizer ao meu filho, esta é a minha vida, este é o meu meio de trabalho, eu vou-te enriquecer culturalmente, mas não te vou poder dar isto, aquilo e aquilo outro. Não vais estudar num colégio privado, as noites o pai não vai cá estar, porque depois também há esse detalhe. Há muito. Porque não estás às noites em casa. Não estás às noites em casa, não é? Fins de semana. Não existem. Eu acho que é preciso uma personalidade bastante forte, um caráter bastante forte, mas o amor ao teatro, e eu admiro imenso quem o faz, é isto mesmo, é amor a esta arte e aguentar principalmente com estas consequências. Mas em Portugal não é só isso. Em Portugal é lidar com um mercado que não respeita, a nível económico e até político, não respeita a arte de, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas e ensiná-las a lerem, a escreverem e a perceberem o mundo em que vivem, que é isso que o teatro faz, não é? Mostrar-te outras realidades. E quando não existe esse lado que supostamente poderia existir, não somos subsídio-dependentes, mas não tem existe... Tem que haver um mínimo de incentivo, um mínimo de apoio. Não é? E, por cima, a nível legal, nem sequer é uma possibilidade das pessoas privadas, empresas, poderem de alguma maneira encontrar aqui uma parceria, como é o caso da lei do mecenato. E não está bem explicado. Mas também não sou a pessoa mais indicada para te falar sobre isso. Agora, acredito que se houvesse isso, eu acho que já havia mais atores que pudessem viver um pouco só disso, sabes? Mas ao mesmo tempo, e foi isso que me agarrou, eu acho que um ator tem que ser multifacetado. Eu acho que nós devemos fazer televisão, porque devemos ter a experiência do que é estar 12 horas no estúdio e lidar com as emoções que temos que representar durante as várias cenas. E às vezes dentro da própria cena. E durante a própria cena. Portanto, acaba por te dar, é como um atleta, não é? Nós somos uns autênticos atletas a nível físico e psicológico. A questão é que somos a nível físico e
psicológico, não é? E emocional. Emocional, somos verdadeiros atletas, lidarmos com estas emoções. E eu acho isso muito bom, não é? Portanto, eu acho que um ator deve ser multifacetado sobre esse aspecto, para fazer anúncios, porque até o ritmo de um anúncio é diferente, os pormenores são outros, cinema é outro. Toda e qualquer plataforma onde um ator possa estar e expor o seu trabalho, eu acho que é digno de o fazer, não é? No caso de um ator. Eu, ao longo destes anos, tenho feito muita televisão porque deixei-me ficar por lá. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas €1 por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com/ruiunas. Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda.